Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ficar Imune. Quem ainda não curtiu a página aqui do YouTube, doutora Ana Carolina, alergista, curta, ative os sininhos para receber notificações, compartilha com quem você conhece, fala, nossa, esse assunto é legal, segue lá, né? E a ideia é sempre trazer um tema voltado à alergia, imunidade, para a gente poder ter qualidade de vida melhor. Então, eu trago, às vezes, profissionais de saúde, às vezes, paciente. E hoje eu trouxe uma convidada especial. Mas antes de falar da convidada, eu vou falar dos patrocinadores. Hotel Giprita, em Ubatuba. Pousada do Conde, em Campos do Jordão. E o restaurante Frederico, também lá em Campos do Jordão, que serve truta, fundi, todas as delícias de Campos do Jordão. Então, conheçam. E falando da minha colega, minha amiga, né? A minha arquiteta querida, eu chamei hoje a Fernanda Danelli, que já cuidou da minha casa, do meu consultório, né? Delícia, conhece as minhas ideias. E assim, a gente pensou em falar um pouquinho hoje sobre a casa do alérgico, né? Aquele paciente que tem alergia, rinite, que vive coçando. Daí a gente trouxe umas imagens aí e vamos ver o que rola, né? Mas fala um pouquinho da sua formação, como que foi? Então, eu sou Fernanda Danelli, arquiteta. Eu trabalho muito mais com a parte de arquitetura de interiores. Eu tive o prazer já de projetar um pouco para a Carol, a casa dela, um pouquinho do consultório. E é a área que eu mais gosto. E está sendo um prazer estar aqui com vocês hoje, porque a arquitetura tem tudo a ver também com alergia, com posicionamento do layout, com tudo que a gente pode imaginar. Então, são duas áreas que, embora elas não pareçam, elas têm muito em comum. Então, vale muito a pena a gente parar para pensar em conjunto. Eu falo que muitas vezes a gente tem que trabalhar junto mesmo, do arquiteto entender qual que é a alergia do cliente dele, que é o seu paciente, para a gente conseguir fazer um ambiente adequado para aquela pessoa e personalizado também para aquela pessoa. Eu lembro que a Fernanda foi lá em casa. E daí, também no consultório, né? Que eu falei assim, não pode ter cortina. Não, tem coisa aqui que não dá. Porque, se eu pudesse voltar atrás, né? Porque eu fiz uma casa que tem vidro. Daí eu falava assim, quando eu fizer a próxima casa, se eu fizer um dia outra casa, gente, eu já vou pôr lá a janela que fecha com a maquininha, porque eu não fiz isso. Então, são várias coisas que, tipo, às vezes quando você tá fazendo... Você faz, tipo, uma anamnese, igual a gente faz, né? Na medicina. Tipo, o que precisa? Tem bicho em casa, né? Toda essa logística pra gente poder ter qualidade de vida, né? Isso, porque a gente pensa em higiene, como você tá falando, mas a gente pensa também na funcionalidade, no dia a dia. Como você falou, às vezes tem algum material que não é tão interessante. Eu tenho um tapete. E aí a gente tem alguns tabus. Então, todo alérgico é proibido de usar tapete. E não. Na verdade, existe um material correto que você pode usar mesmo para um alérgico. Isso, claro. Que vai juntar menos poeira, né? Que dá para lavar, higienizar melhor. Só para ficar claro, a Fernanda não foi quem fez o projeto todo da minha casa. Não. Ela foi solucionar problemas de fazer a minha sala lá, né? Depois eu mudei de consultório, falei pra ela, me ajuda, não sei o que dela. Ela realmente fez o projeto da minha sala de consultório, ficou linda, a recepção. Isso. Também agora da sala de medicações lá, a gente, né, fez lá. E estamos ainda, porque e sempre pensando até nos clientes, né? Porque alguns dos seus clientes são alérgicos. Então, o que a gente tinha que fazer ali? Pensar, qual é o tipo de material que a gente pode colocar que vai ficar funcional, vai ficar bonito, mas que as pessoas não vão ter nenhum tipo de problema. Né? Então, é uma das coisas que a gente tinha que pensar. Era muito claramente um dos itens, que ali é um consultório, mas imagina na casa da pessoa, né? Como isso muda. Isso mesmo. Daí você deu umas dicas aqui, né? Isso. Você colocou que tem que impactar, né, a arquitetura de interiores.
É bonito que você que escreveu. contribui tanto para o bem-estar físico quanto mental e também emocional. Porque a gente pensa que a arquitetura trabalha só com a parte física. E não. A gente está trabalhando também com a parte mental. Então, a gente consegue reduzir o estresse. Quando a gente reduz o estresse, melhora qualquer tipo de alergia, né? A gente sabe que são coisas que estão interligadas. Dermatite atópica, então, né, gente? A asma, meu Deus. Tem tudo a ver com psicológico, assim, muito, muito a ver. E através mesmo da gente conseguir fazer um layout adequado, da gente pensar num projeto, a gente consegue pensar até na funcionalidade e nas atividades que a pessoa vai desenvolver ali dentro. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer com que a família fique muito mais tempo junto, ou que a família faça atividade, saia um pouco, vá para a varanda, né? Faça algumas coisas, interaja com a natureza, e que são coisas que vão fazer muito bem para ela. Tomar um pouquinho de sol é ótimo para algumas alergias também. Com certeza. Então, tudo isso é muito importante. Vitamina quando a gente D, pensa. a gente precisa. Nossa, como eu tô pegando um paciente com vitamina D baixa. Nossa senhora, é um absurdo. A gente fala assim, nossa, a gente mora no Brasil, que todo mundo tem contato com sós, e a gente não tem contato. Não. Então, a casa iluminada, né? Muita gente fica lá com a casa bem fechada, com tudo fechado, não tem vontade de sair, né? Então, como que a gente faz para que as pessoas queiram usar os espaços, queiram ir para a área aberta, interagir, e aí ter mais interação social, receber as vitaminas do sol, né? Então, tudo isso é tão importante, ela saber se movimentar pela casa inteira, né? Isso é tão importante e interiores mesmo. Muito legal, muito legal. O que mais aqui? Então, um pouco disso, né? De layout, de funcionalidade, porque a gente pensa muito em ergonomia, que também é outra coisa muito importante, principalmente para criança, porque é um pouco do seu público, eu não sei exatamente quanto, mas um pouco do seu público é infantil. Grande parte, né? Mas aí acaba que chega no consultório, é muito interessante, todos os alergistas acho que passam por isso. Chega a criança que tá sempre doente, o pai quer saber, daí eu já vou falar, olha, tem muito tapete, cortina, cobertor, tira o máximo. Bicho pelúcia, eu falo, por favor, não tenha tanto bicho pelúcia. Exatamente. Né? Tenta bichinho mais de plástico que dá para lavar, higienizar. E usar as capas impermeáveis do colchão, lavável. Hoje em dia tem até uma marca que fez uma propaganda de uma capa que ela não é impermeável, mas ela tem um material que elimina o ácaro mais fácil. Perfeito, existe. Né? Então, interessante isso, né? A mesma coisa para cortina. Cortina e persiana também. Existem vários materiais que eles são repelentes. Eles repelem a sujeira, eles são... eles se limpam com muito mais facilidade. Eles já são, eu não posso dizer autolimpantes, mas eles já repelem de alguma forma também a poeira. Olha, então, você tem que saber usar o tecido certo, porque também vai contribuir muito. Muito legal, né? E daí, você perguntou se eu atendo sua criança. Geralmente, a família vem de uma família alérgica, né? Verdade. O pai, a mãe começa a perceber, nossa, eu também tenho isso, eu tenho rinite, eu tenho bronquite. Doutora, a senhora atende também? Então, muitas vezes, a gente atende a criança, mas depois vem a família toda, sabe? Vai vindo. Sim. E a gente vai tendo que corrigir essa família. Exato. Né? Daí todo mundo. Muitas vezes eu falo assim pra mãe, olha, a cama dele tem que ter capa impermeável, né? E travesseiro. Sim. Só que a criança dorme onde? Na cama da mãe. Lá. Não é o ideal, né? Mas daí tem que melhorar essa parte. Ou na casa da avó, vai lá no colchão antigo que a avó tem, o travesseiro. Então, a gente cuida de tudo isso, sim. E a gente pode pensar que, de repente, até existe muita limpeza e etc., mas que são ambientes que não tem muita ventilação. Isso. Não tem controle de umidade. Isso. Né? Então, não tem iluminação umidade suficiente. Importante. Ainda mais nos dias de hoje. O né? mofo a gente é uma das causas também. Exato. Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso. Então, qual que é o material correto que não consiga, né, reter tanto mofo? Que a gente tenha uma fácil limpeza. Então, isso é importantíssimo. Mas a gente sabe que a ventilação também é fundamental. Se a gente deixar um ambiente muito fechado, quanto mais fechado ele tiver, pior vai ser para a saúde. Isso. Né? Fernanda, tem muita gente que às vezes fala assim, doutora, na minha casa tem muito mofo. Daí eu falo, juro pra vocês, eu falo assim às vezes, é alugada ou é de vocês, né? Daí, quando é alugada, eu falo, não é melhor mudar de casa? Porque, assim, na minha experiência, não sei se hoje em dia tem coisa pra melhorar, mas quando a casa já tem mofo, é difícil corrigir aquilo, não é? Tipo, da infiltração da casa. O que tem hoje em dia que dá pros pais fazerem? Sei lá, dá uma dica aí. A gente pode pensar mesmo em melhorar a ventilação. Sempre pensar em ventilação cruzada.
Tá. né? Porque se a gente tem duas áreas abertas, que a gente consiga fazer o ar percorrer aquele ambiente, é a melhor coisa. Então, quando falar, tem muito mofo, a primeira coisa que a gente pergunta é qual é o tipo de abertura que tem, né? Tem janelas, tem portas? Isso é mantido aberto por algum período? Porque muitas vezes os pais, ou até as crianças, não, criança nem tanto, mas os pais saem e deixam a janela toda fechada. Passam o dia fora e chegam em casa só à noite, e aí já é à noite, não quer abrir. Porque às vezes é casa, né? Casa de rua, assim. Quando Exatamente. é até igual condomínio, dá pra dar uma aliviada. Exato. Apartamento, tem gente que consegue, mas aí chove, né? Taubaté, Exato. chove à tarde, molha tudo, quebra, né? Exato. Vem a pedra. Então, a ventilação é a primeira coisa que eu pensaria, com certeza, em tentar manter o máximo possível. Mas e do chão, assim? Tem alguma coisa que dá pra fazer? Tem, é possível impermeabilizar, mas é claro que a gente vai ter que ver caso a caso. Se é uma casa, é totalmente diferente. Se é um apartamento, se começa a vir, você fala, tem alguma área molhada aqui do lado. Deve ter uma infiltração no banheiro ou na cozinha. E tá vindo daí a infiltração. Tem que resolver, né? Exatamente. Senão a causa... né? Então, tem que ver da onde tá vindo essa água para realmente evitar. Isso, o pior disso é quando é em fundo de armário. Isso. Eu já tive um caso do bebezinho que ele chegou com alergia, tudo, e a mãe percebia. Ela foi passar um tempo na casa da avó, melhorou. Quando voltou, o bebezinho chiando, tosse, todas essas coisas. Daí ela falou, doutora, pior que eu acabei de comprar esse armário. Ele colocou, eu acho que a parede era úmida. Certo, e daí o armário, imagina, tinha pago o marceneiro, tudo. Teve que se desfazer do armário. Porque o que ia fazer? Tinha algum não conseguia. problema ali atrás. Não adiantou colocar aqueles produtos para tirar mofo, né? Que às vezes a gente tenta essas realmente coisas. Não adianta. Tem que resolver primeiro a infiltração, isso. né? E você sabe que isso é uma coisa muito interessante que acontece muito com papel de parede também. Isso é uma loucura, porque outra coisa que a gente tem muito que é um tabu, né? É que não pode usar papel de parede, porque papel de parede junta muita poeira e etc. E você sabe que não, porque no seu consultório a gente colocou. A gente usou em casa, Exato, e é possível. Tem vários tipos de papel de parede. Hoje já é possível passar um paninho úmido, levemente umedecido, para fazer a limpeza. Isso. Mas o bom do papel de parede é que se você coloca ele numa parede que ela realmente tem algum tipo de infiltração, ele vai mostrar para você. Ele vai começar a manchar, ele vai descolar e etc. Né? Então, ele é um indicador. Tem alguns papéis de parede que já tem até algumas substâncias que fica uma mancha de uma cor diferente que é própria para isso. Pra gente saber que tem exatamente depois naquele trecho. Depois de um tempinho que tá ali, ele vai aparecendo. Exatamente. Olha que interessante. Então, é claro que a gente tem que solucionar isso antes de colocar o papel de parede, mas é importante a gente saber que vai aparecer. Olha que interessante. Né? Tá bom. Essa é acho uma que você dica falou boa. dos materiais, né? Conexão. Tá. Atividade física. Acho que é isso mesmo, né? Isso. Sentir cada caso, né? Exatamente. Daí você mandou aqui umas fotos. Isso. Esse slide aqui, layout funcional, né? Posicionamento dos móveis. É porque é a primeira coisa que a gente precisa fazer. E é onde as nossas áreas têm tanta conexão. Quando chega um cliente no meu escritório, a primeira coisa que eu preciso fazer é um briefing muito bem feito dele. Entender quem ele é, quais são as alergias que ele tem, ou melhor, se ele tem alguma alergia conhecida, né? E aí a gente tem que passar exatamente por um momento de pensar no layout, porque dependendo do tipo de alergia que essa pessoa tem, a gente não pode colocar ela embaixo da janela de jeito nenhum. Então a gente tem que pensar onde que vai ser, onde é o posicionamento da cama, qual é o melhor posicionamento da cama, aonde vai ter uma boa ventilação, como que vai ser a entrada do sol. Então tudo isso é muito importante, a gente posicionar um layout, porque o que é o layout? É você colocar os móveis dentro do ambiente no local adequado, né? Permitindo que as pessoas consigam andar, circular e etc. Então, até para isso, a gente precisa entender de alergia. Imagina colocar uma pessoa embaixo da janela com uma cortina em cima e já do lado disso desfria e esquenta e a pessoa tá ali com a cama do lado da janela. Até o ar-condicionado também, exatamente, né? Tem que pensar nisso. O ar-condicionado. Então, o layout, eu falo que tem milhões de possibilidades dentro de um ambiente, mas uma das coisas que nos guia com certeza é a saúde. Né? Então, é muito importante a gente posicionar isso da melhor forma. Uma coisa assim, às vezes, né, tem lugares que tem que colocar beliche. Sim. Né? Lembrei disso. E às vezes a criança tem rinite e ela dorme embaixo da beliche do irmão, por exemplo, né? E daí fica aquele colchão ali cheio de poeira, o nariz, né? Perfeito. Sente tudo, entra tudo ali, né? Exatamente. Então esse negócio da beliche. Ou as bicamas, que a gente põe a cama por baixo. Tem que lembrar desse colchão que ele tem, é bom
bom ter uma capa. Lavável. Né? Porque de vez em quando usa, essa pessoa que vai deitar nesse colchão, Exato. Coitado, né? Recebe um amiguinho, né? Que não amigo usa bicama faz um alérgico. tempão. Nossa, isso acaba sendo um problema. É. Então, o layout é mais pra gente pensar mesmo em posicionamento. E esse aqui, layout funcional, ergonomia e design inclusivo. Ai, que lindo. É tudo projeto seu aqui, nessas fotos? Os projetos são sempre meus. Ai, Fernanda, você arrasa. Obrigada. Esse é um quarto de uma menina, tá? Ela é uma criança. E aí tem até um tapete aí, que para vocês não precisam se assustar, porque é um tapete que ele é extremamente lavável, é fácil de limpar e etc. E essa menininha, ela não apresenta nenhum tipo de alergia, pelo menos até o momento. Mas mesmo que tivesse, né? Eu acho Desde que tem tem seja o direito. lavável. Eu acho Sim. que a gente tem que lembrar, assim, que tem qualidade de vida. O alérgico Exato. tem que tratar a alergia e conviver. Exato. Só que tem, às vezes, que tomar uns cuidados, né? Sim, e é um quarto que a gente pensou muito no montessoriano, que é aquela forma de autonomia para a criança, que a criança consegue levantar, usar muito o quarto sozinha. Isso gera, né, toda uma funcionalidade diferente para ela. E aí a gente pensou muito na iluminação natural, a gente pensou em ventilação, Nossa, em que acústica, né, em tudo isso. Então, eu coloquei ele aqui mais para a gente conversar. Olha, layout é possível de várias formas diferentes. A gente vai pensar em quem vai usar e como que isso vai ser usado, né? Então, foi por isso que eu coloquei e a gente consegue ver ali a cortina também, com bastante iluminação. Essas cortinas são abertas, tem muita ventilação, que para uma criança e ver se o material pode ser lavável, né? Quando você vai mandar fazer a cortina, né, gente? Ou então se dá para passar pano, tá. E assim, o travesseiro, o colchão, acho que a gente pode lembrar assim, lavar. Travesseiro tem que tomar cuidado de você trocar a cada 2 anos, né? E colchão a cada 8, 10 anos, porque senão junta muito ácaro. É verdade. E pesa muito. Então, isso eu aprendi, né, no dia a dia aí da gente. Mas se tiver a capa impermeável, essas capas aí laváveis, a chance é muito maior de durar mais tempo sem o ácaro. Perfeito. Né? E a gente pode pensar também que, independente do que aconteça, por exemplo, o montessoriano mesmo, que é a cama muito baixa, gente, nunca no chão. Né? Colchão no chão, não. Sempre eu acho importante ter o tapete quando a criança acorda, porque tem criança que só o piso frio, o choque térmico faz espirrar. Olha, então, Sim. criança e adulto também, né? Sim. Então, às vezes, tem gente que precisa desse tapetinho ali na beira da cama, sabe? Então tem que ter o material certo, né? Exato. E os materiais, assim, laváveis, né? Brinco assim, tem muito armário no seu quarto, deixa arrumado. Às vezes, talvez, um alérgico aqui, ali aquela parte do armário que você tá mostrando ali, ser fechado. Exato. Ou você limpa com frequência pra tirar todo o pó, ou ele tem que ser fechado. Exatamente. São dicas assim, né? Pra gente melhorar a qualidade de vida mesmo. E dá pra ter tudo, né? Ai, que lindo esse aqui. Esse aqui é um quarto. Isso, aqui é falando muito sobre ergonomia também, né? Pra gente pensar em cada pessoa, né? Diferentes momentos da vida, diferentes idades. E como que a gente vai fazer pra ergonomia? Como que a pessoa vai se apropriar do espaço? Como que ela vai usar aquele espaço? Pra gente evitar também toda essa parte de saúde. Pra gente criar uma área saudável, pra que ela não tenha nenhum tipo de problema muscular, nenhum tipo de problema no pescoço e etc. Então, também pensando em saúde, mas agora voltado muito mais pra ergonomia. Ai, que legal. Né? Isso mesmo. Muito legal. Esse aqui... Isso, esse a gente está falando muito mais sobre iluminação, ventilação e acústica. Tá. Exatamente aquilo que a gente falou no comecinho da nossa conversa. Que é importante a gente ter iluminação natural, é muito importante. Lembrando que a iluminação artificial, ela também gera um bem-estar enorme. Que o mesmo ambiente, ele vai ter 2 atmosferas completamente diferentes de dia e à noite. Mas é importante, a iluminação natural também é muito importante. Tá. A ventilação, que ela tem que acontecer sempre nos ambientes, deixar que o ar entre, que movimente, para a gente não criar um mofo, para não criar, né, para a gente conseguir deixar aquilo tudo muito saudável. E a acústica, porque a acústica é outra coisa muito importante. O som, o tempo inteiro, fazendo um barulho externo, né, para você, às vezes até o ruído do ar-condicionado é extremamente irritante, né, e aí isso gera um estresse que gera alergias, que piora tudo isso. Mesmo. Tô lembrando aqui que a doutora Denise, né, que foi o podcast que a gente gravou, ela veio falar sobre, ela é otorrino, especialista em sono. Certo. Então, ela falou muito disso, da iluminação. Sim. Que tem a ver com sono, que o sono melhora a imunidade. Sim. Nossa, foi muito legal.
E daí, ela falou da luz amarela, que a luz amarela é melhor. Muito melhor. Que a gente ficar usando muito celular, né? Que a TV, pelo menos uns 2, 3 metros de distância à noite, até que não interfere tanto igual o celular. Sim. Olha, fatores, né? Que tô pensando, né? São Que a gente o acaba não ambiente tem pensando a ver, muito. né? Exato. Então, tudo isso o arquiteto, é muito importante. sabendo disso, Sim, pode a melhorar, gente já posiciona né? tudo, exato. Essa distância que tem até do sofá em relação à televisão, tudo isso é muito importante para a pessoa se manter saudável como um todo, né? Gente, é nosso dia a dia. Eu falo assim para os pacientes, 30% da nossa vida a gente passa dormindo. É verdade, né? É verdade. Então, supostamente, né? Depois que a gente fica mais velho, às vezes a gente não dorme certo. Mas, assim, a gente deveria. Mas, assim, a gente tem que respeitar muito o nosso ambiente, né? E dormindo, assim, a gente trabalha. Às vezes a gente não tá dormindo, mas tá em casa. Exato. No ambiente que a gente quer ter sossego, tem a ver com paz, né? Home office, as pessoas estão fazendo o tempo inteiro dentro de casa. Então, como que a gente não tem uma ergonomia, não tem funcionalidade, né? Isso. Escola, faculdade EAD, né? Tem muita gente em casa. Nossa. Muito, E até pego o gancho nesse assunto para te mostrar uma outra foto que eu acho que vai ser interessante. Olha, eu vou até passar um pouquinho, que é de um dormitório de casal. Porque eu queria falar para você sobre cores. Porque quando a gente fala também nisso, como eu tenho uma noite de sono bem, né? Uma boa noite de sono, como eu faço para desacelerar? O que mais é importante? Gente, as cores fazem toda a diferença. As cores, elas interferem diretamente no sistema nervoso central. É uma coisa, assim, absurda. A gente não presta muita atenção, né? Eu falo muito que a gente está acostumado a escutar a música e a música já era uma sensação. Então, a gente se sente mais feliz ou mais triste, dependendo da música. E a gente nota claramente, porque o som a gente nota, a gente está atento para isso. Para as cores a gente não está atento. E elas causam as mesmas coisas, os mesmos tipos de emoções. Então, se você cria um quarto muito colorido, que te desperta demais, você não consegue dormir. Pensa uma criança dentro de um quarto amarelo, ela fica extremamente hiperativa. Então, por isso, agora é aquela coisa, né? Cada caso é um caso. Tem a criança que ela é calminha demais, que ela precisa de uma cor para despertar. Aí é diferente. Mas é sempre importante a gente saber dosar as cores. Equilíbrio. Exatamente. Né? Equilibrar, né? Gerar ali uma harmonia para que a pessoa fique bem dentro daquele ambiente. E daí também evita estresse, né? Ela se sente melhor dentro do ambiente e ela vai ser mais saudável por causa disso também. Escuro mesmo? É melhor? Né? Cada dormitório vai ter a cara do cliente, né? Então, assim, vai ter o perfil de quem vai usar aquele espaço. Não necessariamente escuro, pelo contrário. Tem muito quarto que é uma delícia fazer bem claro, né? Mas aí você tem que... por isso que eu falo pra você, tem que ter um briefing muito bem feito. Você tem que entender exatamente quem é o cliente pra você usar as características dele a favor dele e ir corrigindo os problemas ou as doenças que ele tem através da arquitetura. Nossa, né? Muito legal, né? Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa a mais que você... Aqui do ambiente, né? Isso. Tá. Tapete, o que você queria dizer aqui? Tapete de fibra sintética, né? Quando a gente usa um tapete de fibra sintética ou um tapete de pelo baixo, tudo isso sempre vai ajudar muito mais do que um tapete de pelo alto, né? Então, a gente sempre vai ter que pensar. Carpete é diferente de tapete, né? Completamente. O carpete você vai revestir a superfície como um todo. O tapete não, você consegue tirar, lavar e etc. Entendi. Então, isso é importante a gente poder pensar. Lá em Campos, a minha mãe tinha um carpete e meu filho ficava muito chiando tudo. Olha. Então, ele tinha muita crise de bronquite quando era pequenininho. E daí, a gente teve que... Eu lembro um Corpus Christi, um feriadão, né? Em Campos, no meio do feriado, tive que trazer ele pra Taubaté pra melhorar. Porque eu morava aqui, né? Mas ficava lá passeando. E lá é frio, tudo. Então... Depois disso, a minha mãe foi lá e tirou os carpetes dos quartos, né? Então, assim, lá em Campos do Jordão é muito comum, né? As cidades frias. Santo Antônio também, ter carpete. Já aqui em Taubaté já não tem muito carpete. Ainda bem, né? Cada lugar tem o seu problema. Mas daí ela mudou pro carpete de madeira. Perfeito. Entendeu? Tem Acho piso que foi vinílico muito hoje, que bom. também é de muito fácil manutenção. Então, tem o laminado de madeira. Tem vários tipos de... E tem o porcelanato, obviamente, mas que é um toque muito mais frio. Mas todos eles solucionam. E quando a gente fala em casa de campo e etc., gente, é o dobro de complicação. Porque você vai muito menos pra lá. Ela acaba ficando muito mais tempo fechada. É verdade. Né? Por mais que tenha alguém que faça a manutenção
manutenção para você é uma manutenção muito mais eventual, né? Então, acontece que quando você abre a casa, você já sente aquele cheirinho de nossa, né? É igual em Ubatuba, né? Igual Apartamento Ubatuba. em Ubatuba. Nossa, Exato. você chega lá, meu Deus. Né? Que é a praia aqui da gente. Porque às vezes tem gente assistindo em outros lugares, né? Ubatuba é a nossa praia. Então, Taubaté fica entre Campos do Jordão e Ubatuba. É a nossa vida, assim, ó. Verão para um lugar, né? Inverno para o outro. Todo mundo no inverno vai para Campos e no verão vai para Ubatuba. Mas isso em qualquer lugar. Eu sei, meus avós moram lá no Nordeste também. Tem o lugar do frio, o lugar do calor. Exato. É assim também. Mas são fatores, né? E as persianas, né? Isso, aqui persiana também. É aquilo. Tem várias marcas que já oferecem um tecido mesmo que ele repele a poeira. Nossa, legal, então, né? é super interessante. A gente tem que pensar em tecidos de móveis também. Qual que é o tecido que vai juntar menos sujeira, impermeabilizar quando for necessário. Tudo isso é muito importante. E o papel de parede, que a gente já conversou bastante também sobre ele. Ótimo. Aqui, pensar muito em revestimento, né? Em revestimento não só para piso, mas para parede, principalmente nas áreas molhadas. Né? Então, aonde eu estou trabalhando, né? Que espaço eu estou usando? É uma cozinha? Vai acabar molhando, revestir. né? Exato. Então vai dar mofo, Exatamente. por exemplo. Além de sujar, gerar uma série de, né? Visualmente vai ficar muito feio e etc. Isso. A área ali onde fica a minha cuba, né? A minha pia, eu preciso de revestimento. Ótimo. Né? Tá. Aqui do quarto, você falou. As cores, novamente. Então, para cada lindo. ambiente, a gente vai pensar quais são as cores adequadas para que as pessoas se sintam bem ali e saudáveis, né? Que é o mais importante. Ai, lindo. Muito legal. Da natureza. Isso, a conexão com a natureza. Tem uma dica, né, que eu aprendi isso, não sei se você vai concordar, né? Mas quando a casa já tem muita tendência a ter mofo, você ter planta dentro de casa aumenta. Você já ouviu isso? Olha, eu não sei te responder isso. Tá, isso mas eu aprendi novidade. isso. Tá? Não sei também se eu tô errado. Se alguém comenta aí. Em relação a plantas. Mas daí eu vi aqui o jeito que você deixou nessa, né, pra fora. Exato. Ai, que lindo. Ficou lindo. Essa é uma cozinha em que tem toda uma área verde. Então, quando você abre ali a janela, e ali tem uma hortinha. Ai, então, que demais, olha que delícia. Do lado da cozinha, você poder sair, tomar um solzinho. Você sente o cheiro, né, de todas as especiarias que são plantadas ali fora. E você consegue interagir, tomar um pouquinho de sol, né, e sair do lugar, se movimentar, que é o mais importante. Mas isso, eu tô falando da planta, mas é claro que se você se dá bem com planta, alergia, a gente tem muito perceber o que faz mal pra mim. Exato. Né? Então, eu, por exemplo, quando tem alguém cortando grama, eu fico espirrando. Olha. Mas assim, de vez em quando não. Tem épocas que eu tô pior. Sim. Tem paciente que tem muito problema com isso, sabe? E existe uma alergia a pólen, não existe, é isso? Muito o pólen forte. da flor. Existe, Exato. sim. É muito comum no sul do país. Sim. E quem mora em Campos também, né? Porque tem uma temperatura parecida. É verdade. Jordão. Perfeito. Tem da araucária lá em Campos, né? Aí a gente evita. Então é importante você saber quais são as plantas boas e lá nos para Estados interiores. Unidos também tem uma região que tem um problema maior, assim, é maior do que o do ácaro. Aqui no Brasil é muito comum o ácaro, né? E tem a questão da barata também. A barata solta um pozinho que tá no meio da poeira doméstica. Certo. E o que dá alergia é a poeira de dentro de casa. A poeira ali, se a rua, da terra. Muita gente fala assim, porque lá em casa tem poeira da rua, de estrada, de terra. Isso não é muito problema. O problema é o ácaro dentro de casa. Aquele que fica no colchão, no travesseiro, que daí ele vai pra cortina, vai pro ar-condicionado, vai pro tapete. Esse é o pior, que causa mais alergia. Perfeito. Né? Esse slide, né, eu coloquei muito mais pra gente ver mesmo essa interação social. Pra gente conseguir usar as áreas externas. Então, quando a gente faz, né, lá no escritório, um projeto que convida as pessoas para saírem, elas tomam sol, elas conversam, elas batem papo, elas se sentem felizes, diminui o estresse de novo. E elas fazem alguma atividade física. Só de sair do sofá, gente, porque quem não fica domingo inteiro sentado no se sofá? deixar, a gente fica mesmo. Então, precisa colocar uma área em que você queira fazer uma atividade física, se movimentar, sair um pouquinho, né? E aí isso já faz com que você se sinta muito melhor.
Muito legal, isso mesmo. Acho que era essa a ideia. O que mais? Aqui também, Exato. né? Essa figura. É o mesmo lugar? É o mesmo lugar em Ai, outro que lindo. ângulo. Nossa, Perfeito. muito lindo também. Aí um convite para usar a área externa, né? Numa varanda. Então, é sempre essa a intenção, fazer com que as pessoas consigam ficar cada vez mais perto também da natureza, mesmo dentro de casa, se é uma casa, porque nem todo mundo pode, né? Lá nessa cozinha também um convite, tem uma mesa lá fora, uma areazinha para você sentar e estar lá fora. Então, essa intenção mesmo, de ir tomar um sol, interagir, né? Respirar puro. Muito então, legal. faz muita diferença. Muito, pensando aqui em casa, tudo. Até no consultório, né? Que lá no consultório tem a área de criança, assim, porque a ideia é essa mesmo, tentar deixar as crianças brincando lá fora, os pais, né? Eu coloquei até a área ali para, né, os pais ficarem sentados olhando as crianças, mas tem dia que todo mundo resolve ficar lá dentro. Às vezes tá frio também, eu entendo. Sim. Mas assim, como a gente tem que fazer que seja agradável o ambiente para a pessoa interagir, né? Ficar com o ambiente na área externo. Porque até na área de espera, imagina as pessoas conversando na área externa, interagindo, né? É muito mais interessante do que todo mundo saudável, sentado. Né? Pelo amor de Deus, Covid, gripe. Melhor. Não. É isso mesmo. Vamos respirar fresco, que é excelente. Acho que é isso, né? É isso. E assim, é isso. A primeira coisa é sempre entender. Então, é por isso que as nossas profissões são tão importantes junto, né? Também entender o que o cliente tem, né? Para mim, o paciente para você, para a gente poder começar dali um projeto. Muito legal, né? Adorei. Ó, geralmente eu falo assim para a pessoa deixar um recado, assim, sabe? Então, você olha lá na câmera, dá um recado, assim. Isso mesmo, tipo, o que você falaria para quem tá ouvindo, né? Tipo, faz isso, faz aquilo, para melhorar a vida. Certo. Um resuminho do que a gente fez. Certo. Eu acho que o principal é você pensar na sua qualidade de vida, né? Então, será que a sua vida está com todos os setores bem preenchidos? Será que está a parte física, mental e emocional? A arquitetura, ela pode ajudar muito, ela pode contribuir muito para que você se sinta melhor. E uma pessoa que se sente bem em casa, ela se sente melhor em qualquer espaço. Então, seria isso, você parar para se analisar, pensar se está tudo bem ou o que você precisa mudar. Fica um convite, né, para essa mudança. Ai, Fernanda, você é demais, adoro você. Ô, gente, obrigada pelo convite, por ter vindo, né, por ter aceitado o convite. Ai, eu que te agradeço. Se tiver novidades, qualquer coisa, depois a gente combina outro. Perfeito. E eu queria agradecer quem ficou aqui, ativa o sininho, compartilha se você gostou, fala para alguém, olha, assiste isso aí, né, que é legal, porque a ideia é essa, né? A gente falar de assuntos relacionados à imunidade, qualidade de vida, né? A alergia, evitar a alergia e assim vai. Então, obrigada, viu? Ai, foi um grande prazer. Eu agradeço a todo mundo que assistiu também. Foi um prazer enorme e você é uma querida, Carol. Então tá bom. E a Fernanda tem o @ dela, Fernanda Danelli, com 2 L's, arquitetura. Exato. O meu Instagram é esse, vai ser um prazer. Tem fotos lindas lá dos projetos dela. Obrigada, tá? Eu que agradeço. E tchau, gente. Até mais. Tchau.